Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso Minuto Eleitoral, falando ainda sobre a lei das eleições. Não se esqueça, o projeto é justamente esse, dar uma passada em toda a legislação, lei das eleições, lei de número 9.504 de 97. Já estudamos 11 artigos, vamos aí para o 12º artigo, tratando sobre homonímia. Veja, nós falamos já sobre registro de candidatos, não é? Nós vamos entender agora que, em algumas situações, candidatos que se registraram terão nomes coincidentes. Como que a Justiça Eleitoral solucionará esta situação? O artigo 12, ele justamente traz para nós aí a questão da homonímia, o que ela pode acarretar. Veja, quando eu falo de candidato à eleição proporcional, vereadores e deputados, sejam eles federais, estaduais ou distritais, no ato do registro de candidatura, ele, além do seu nome completo, por exemplo, o meu, Bruno Ferreira de Oliveira, eu vou indicar variações nominais. Essas variações nominais é até no máximo de 3 variações. O que pode ser variação nominal? O prenome, que é o primeiro nome, o sobrenome, que é o segundo nome, o cognome, que muitas vezes é designado como terceiro nome, terceiro sobrenome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual ele é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionado em que ordem de preferência deve registrar. Aqui nós temos uma crítica, nós já observamos aí vários candidatos que registraram variações nominais e foram registrados com esses nomes aparecendo até mesmo na urna eletrônica, com nomes totalmente ridículos e irreverentes, né? Então, esse dispositivo do artigo 12 ele tem que ser melhor observado. E outra, o que é irreverente, o que é ser ridículo, né? Porque muitas vezes ser ridículo para uma pessoa não é para outra. Por isso, o papel difícil da Justiça Eleitoral em impugnar uma variação nominal. Então, veja, candidato à eleição proporcional, ele indica até 3 variações nominais e não pode ser variação que atente contra o pudor, que não seja ridículo ou irreverente. Veja só, indicada as variações nominais, ocorrendo homonímia, ou seja, nomes coincidentes, a Justiça Eleitoral ela vai proceder da seguinte forma. Primeiro, se houver dúvida quanto ao nome, a essa variação, pode o candidato exigir prova de que é conhecido por dada opção do nome. Então, a Justiça Eleitoral exige do candidato prova que ele é conhecido por opção de nome indicado no pedido de registro. Ao candidato que na data máxima prevista para registro, que é até às 19 horas do dia 5 de agosto, esteja exercendo mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Então, veja, se eu já exerci mandato eletivo com essa variação nominal, ou nos últimos 4 anos, né? Ou que nesse mesmo prazo você tenha candidatado com um dos nomes, então eu tenho preferência nessa variação a essa variação nominal. Tá? Além disso, ao candidato que pela sua vida política, social ou profissional seja identificado por um nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome. Claro, observando aquilo que nós acabamos de falar no inciso anterior, né? É importante, primeiro, a Justiça Eleitoral pode exigir prova desse conhecimento, desse nome indicado por vida política, social ou profissional. Tratando-se de candidatos, olha só o que diz o inciso 4º. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos incisos anteriores, dos 2 incisos anteriores, o 3º e o 2º, a Justiça Eleitoral notifica eles e no prazo de 2 dias devem chegar em um acordo. Então, veja, eu tenho um nome, uma variação nominal idêntica com outro. Se não for resolvido nas 2 situações anteriores, o que eu faço? Nós temos que entrar em acordo. Se não houver acordo, o que vai acontecer? A Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome indicados no pedido de registro, observando a ordem de preferência na solicitação. Tá?
Além disso, nós já falamos, a Justiça Eleitoral pode exigir do candidato prova de que ele é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Então, cabe à Justiça Eleitoral indicar, exigir desse candidato prova do conhecimento deste nome, né? A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária. Então, se eu tenho uma variação nominal coincidente com um candidato à eleição majoritária, essa variação nominal será indeferida, salvo, exceto, para candidato que esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com nome coincidente. Então, temos a eleição, né? Temos uma exceção aqui, né? Então, o indeferimento ao nome que coincida a eleição majoritária será para qual situação? Se eu estiver exercendo o mandato eletivo ou exerci nos últimos 4 anos com essa variação nominal, não será indeferido. Tá? Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publica as variações de nome deferidas aos candidatos. E, por fim, a Justiça Eleitoral terá um prazo de até 30 dias antes da eleição organizar e publicar as relações, né, com as variações nominais para usar tanto na apuração quanto na votação. Como que isso será feito? Uma primeira lista ela será ordenada por partidos, com lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um na ordem escolhida pelo candidato. Segunda situação, a segunda lista com índice onomástico, ou seja, em ordem alfabética, e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos pela respectiva legenda em número. O mais importante sobre a homonímia é o que nós acabamos de falar. Primeiro, ela será indicada nas eleições proporcionais. O candidato à eleição proporcional indicará até 3 variações nominais que não podem atentar contra pudor, não podem ser ridículas e irreverentes, não é? E lembrando, o mais importante também, se não houver acordo, né, não houver acordo dos candidatos quanto à homonímia, a Justiça Eleitoral ela entra no jogo e registra com as variações nominais indicadas no pedido de registro, seguindo a ordem com que elas foram indicadas. Tá bom? Sobre homonímia, o mais importante para você saber é isso. Espero que você tenha gostado. A gente volta com o artigo 13 no próximo vídeo, falando sobre a questão da substituição de candidatos. Um grande beijo para vocês, bons estudos e até breve. Tchau, tchau.